Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Beto Madeira. Para quem estava acostumado a assistir o programa sempre às 4 da tarde, primeiro de manhã, depois às 4 ou 5 horas da tarde, agora estamos todos os dias às 8 da noite. Fica mais fácil, né? 8 um pouquinho, às vezes atrasamos um pouquinho. Programa Beto Madeira e hoje, todas as quintas-feiras, portanto hoje também, com o quadro Cultura Popular. E hoje, no comando, claro, quem coordena esse quadro é o Halley, que é o nosso convidado do programa de hoje. Boa noite, Halley. Pois bem, enquanto o Halley dá uma olhadinha, né? Pronto, fechou aí? Mandar um abraço a todos vocês. Muito obrigado, não sai daí não. Hoje nós vamos falar sobre o Homem-Aranha. Isso. Boa noite, Beto. Boa noite aos nossos ouvintes. Hoje o tema ele é o Homem-Aranha, personagem clássico, né? Personagem clássico que creio que todo mundo conhece ele, né? Todo mundo sabe de onde é. Acho que nem todo mundo sabe que ele é dos quadrinhos, mas todo mundo já viu ele em algum momento da sua vida, né? O Homem-Aranha ele é um personagem clássico, personagem famosíssimo, e no Brasil, nas histórias em quadrinhos, ele é o personagem mais popular no Brasil, em termos de história em quadrinhos. Entre os mais populares estão o Homem-Aranha, o Batman também é um personagem bastante popular aqui no Brasil, só que o Homem-Aranha é mais ainda do que ele. Então... Lembrando que o Homem-Aranha tem diversos filmes, né? Tem diversos filmes que foram feitos, desenho animado, mas na verdade ele surgiu nas histórias de quadrinhos, né? Isso. O Homem-Aranha ele teve vários filmes que foram feitos da trilogia principal. O primeiro filme que foi feito é bem antigo. Na época ele apresentava o Duende Verde como vilão, né? Acho que todo mundo já deve ter assistido ele. Os desenhos já são mais antigos que os filmes ainda. A maior parte das pessoas já conhece eles pelos desenhos. O desenho surgiu em que época? Na verdade, ele começou a ter desenho desde os anos 60. Anos 60 já? Desde os anos 60 já começou a ter desenho. Teve vários desenhos ao longo das décadas, mas o desenho mais popular do Homem-Aranha, que passava na Globo, inclusive, foi o desenho de 1994, que foi o desenho que ele era mais colorido, apresentava mais personagens dos quadrinhos, e ele conquistou bastante fãs na época, né? Depois teve um outro desenho, ainda hoje são feitos novos desenhos do Homem-Aranha. Em 2009 foi lançado um outro que se tornou bastante popular também, outro desenho do Homem-Aranha que também isso na TV. Isso na TV. O de 2009 ele passava na Globo, inclusive. Teve um também antes na Globo, também passou um outro. Esse era menos conhecido, passava no sábado de manhã. Era um desenho onde era computadorizado. Aquele não deu muita liga, aquele. Não foi muito conhecido, né? Não foi muito famoso, não tanto quanto o de 94. Na verdade, não era tão divertido como os outros tipos de desenho, né? Então, vamos cumprimentar o pessoal que estão aí? Vamos lá? Vamos. Vamos lá, então. Um abraço lá para Cristina Salas. Cristina, um abraço para você. Rony Manuel da Rocha. Rony, um grande abraço. Dudu Furmanski. Dudu, seja bem-vindo ao nosso canal, um abraço. Realdinho Bortolim. Realdinho, músico, um abraço. O Realdo Gueder te dando boa noite. Boa noite, Realdo. A Mari Meirelles. Mari, que bom tê-la conosco também. Vanilda da Silva. Vanilda, seja sempre bem-vinda aqui no nosso canal. Abinave Pidurcar. Abinave, grande abraço. Marlene Búrigo. Marlene, seja bem-vinda. E João Batista de Souza. João Batista, um grande abraço. A todos vocês, muito obrigado. Você aí que a gente não está conseguindo acompanhar, porque você de repente não está cadastrado aí no nosso canal, então vai aí, dá um alô aí, pede aí a amizade aí que nós queremos conectar você também para que aqui no nosso canal. Vai lá no perfil do TV Sul Comunitária, ou então no perfil do Beto Madeira, ou no perfil do MF Sul Morro da Fumaça. Num desses três que a gente transmite sempre, se você estiver conectado, na hora que nós vamos transmitir, nós conseguimos identificar você aqui, tá bom? Muito obrigado aí pela sintonia. Antes da gente falar do personagem de hoje, vamos às datas comemorativas. Hoje é dia 13 de dezembro, hoje é dia do deficiente visual.
13 de dezembro, dia do deficiente visual. Um grande abraço a todos vocês que hoje os deficientes visuais com as novas tecnologias conseguem enxergar como qualquer um de nós, né? Hoje também é dia do engenheiro avaliador e perito de engenharia. Grande abraço a todos os engenheiros dessa área. Dia do lapidador, que é quem Lapidador, lapida pedra. Aquele... É que sempre que a gente acha na natureza, quando a gente acha uma pedra preciosa na natureza, essa pedra ela não é aquela coisa bonitinha, cristalina, ela está no formato bruto, ela é uma rocha colorida. Então o lapidador ele transforma essa rocha naquela pedra bonitinha que fica colares, as joias. Porque muitas pessoas de repente passam em suas mãos pedras preciosas e nem sabem o que é, né? Exatamente. Vamos lá. Hoje é dia do marinheiro também. Dia do marinheiro, não sei se tem algum marinheiro, família de marinheiros aqui assistindo a gente, mas um grande abraço a todos. Dia do pedreiro. Dia do pedreiro, esse eu conheço bastante. Eu tenho um irmão que é pedreiro, tenho outro que é meia colher, tenho o João Paulo Teixeira, o pedreiro também, de vez em quando está aqui no nosso estúdio. José Paulo Manuel, né? José Paulo Manuel está aposentado agora, ele sofreu um acidente, então não consegue mais exercer a função, mas é pedreiro também. Um grande abraço a todos os pedreiros por esse mundão afora. Hoje é Dia Nacional do Forró também. Dia Nacional do Forró, que coisa boa! Espantar os maus espíritos é dançando também o forró. Vamos lá, ouvindo músicas. O forró é sempre alegre, né? Hoje é dia do óptico. Dia do óptico, o que é o óptico? Óptico é quem trabalha com óptica. Sim. Quem trabalha em óptica, né? Isso. Então, grande abraço a todos os ópticos. Hoje é aniversário de Luiz Gonzaga do Nascimento. Luiz Gonzagas. Que faleceu em 89, Gonzaga. Né? Dia dos atores Christopher Plummer, Jamie Foxx, os atores, né? Não autores, atores. Dia da ginasta, aniversário, né? Aniversário da ginasta Laís Souza, aniversário da nadadora Gabriela Silva e aniversário da cantora, compositora, produtora musical, instrumentista e atriz americana Taylor Swift. Cantora de pop music muito famosa entre a juventude, né? Taylor Swift, que há muito tempo está aí, tem suas músicas que tocam em rádio, né? Rádio bastante tocadas. Então a Taylor Swift, que ela é famosíssima e tem muitos fãs no mundo todo. Tem também os acontecimentos marcantes. A descoberta da Baía de Santa Luzia por André Gonçalves e Américo Vespúcio. Isso aconteceu em 13 de dezembro de 1501. São Paulo conquista o Mundial de Clubes, o time, né? Opa! Vencendo o Barcelona de virada por 2-1. Isso não é o meu time preferido, mas parabéns, o Brasil é Brasil, né? É lançada a cédula de R$2 em 2001. Opa, inclusive hoje eu tava com uma na mão hoje ainda. Eu lembro dessa cédula, antes dela a gente tinha as notinhas de R$1 verdinhas ainda. Depois que passou a ser lançada. Só que quando foi lançado de R$2 ainda existia essas verdinhas. Depois que elas foram substituídas por moeda. Aos pouquinhos pelas moedas, isso. Né? Foi lançado após meses desaparecido, Saddam Hussein encontrado no esconderijo subterrâneo em 2003. O Senado rejeita a prorrogação da CPMF até 2011. Isso aconteceu em 2007. E a Beyoncé surpreende liberando seu novo álbum no iTunes. Isso aconteceu em 2013. Religião e espiritualidade, hoje é dia de Santa Luzia. O nome que deu... Santa Luzia hoje? A santa que, inclusive, o nome deu origem à minha mãe. Minha mãe ela se chama Luzia por causa dessa santa, que é a santa dos olhos, né? Inclusive, a gente já até falou da história dela aqui. Já lemos a história da Santa Luzia aqui em outras ocasiões. Qualquer dia a gente traz de novo, né? Para quem não acompanhou na época. Hoje é dia de Santa Otília também. Santa Otília. Essa eu não conhecia. Abraço lá para Luciana Bastos. Luciana, um abraço para você, muito obrigado. Compartilhe com seus amigos aí, porque os seus amigos também são muito importantes para nós, tá bom? Eu só quero dar mandar dar um recadinho para você aqui de Morro da Fumaça região. Olha, Carlos Joalheiro estão com as portas abertas todo dia agora nesse período de Natal, até as 9h30 da noite, esperando você. O telefone está passando aí embaixo. Ligue para lá, marca a consulta, porque o Carlos encaminha um bom oculista para você. Marque a sua consulta e já vai fazer o seu óculos lá, claro. Óculos de grau, se você preferir óculos de sol
também tem, das melhores marcas, os mais modernos, armações, enfim, é no Carlos Joalheiro, bem no centro de Morro da Fumaça, próximo ao Colégio Princesa Isabel. Carlos Joalheiro, além de óculos de sol e óculos de graus, também você encontra diversas joias, agora para presentear nesse Natal, né? Então tá, Carlos Joalheiro. Quero também falar para você da Ultra Popular, que tem os produtos genéricos de 45% a 92% de desconto. A rede que tem o maior número de genéricos do Brasil é a Ultra Popular, espalhado por todo o Brasil, aqui em Morro da Fumaça, bem no centro da cidade. Isso mesmo, na estrada principal, próximo à estrada principal que vai com destino ao Hospital de Caridade de São Roque. A Ultra Popular Farmácia de Cor Vermelha não tem como se perder. Bem no centro da cidade de Morro da Fumaça, perto da Praça Fernando Zanata. Isso mesmo. E quero também falar para você do trailer do Chico Bento. O melhor prensadão é no trailer do Chico Bento, bem ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefones também passando aqui embaixo, isso. E agora, com a pirâmide de batatas. Fala nisso, você está convidado para assistir, já que você não vai poder vir aqui. O Chico Bento vai estar na próxima segunda-feira, às 8 da noite, ao vivo aqui, e vai fazer para nós uma pirâmide de batata, inclusive passar o maçarico naquilo tudo ali, aqui mesmo, onde eu estou sentado aqui. Vai ter uma mesa aqui, vai ser show de bola, isso mesmo. E na segunda-feira também, logo após o Chico Bento, nós vamos ter uma outra atração, que é o Volney de Bem, que é o barbeiro e cabeleireiro Volney de Bem, da Mega Top, também vai cortar cabelo ao vivo aqui. Bacana, né? Tudo isso bacana. E mais ainda para você na segunda-feira, aqui dia 17. Teremos vários sorteios da Daiane, da Cida e da... A outra cabeleireira... A Monique. A Monique, da Monique também. Todo mundo aqui nessa sala que vai estar a casa cheia. E você se inscreveu? Ah, não se inscreveu? Então vai no TVR Sul, ou no Beto Madeira, ou lá no MF Sul, procure a Monique, a Daiane ou a Cida e se inscreve embaixo. Corte de cabelo, unha e maquiagem. E corte de cabelo masculino também. Ah, quer mais? Pois é. Então venha para cá na segunda-feira, às 8 da noite, começando programação sensacional ao vivo aqui. E lembrando, para a gente fechar aqui para nós a história de quadrinho, já para a gente falar um pouquinho sobre o Homem-Aranha, amanhã, às 8 da noite, o programa Aprendendo a Ser o Qual, eu estou me convidando para participar também. Eu estou me convidando, tá, Giane Lenise? Com a Giane Suete, com a coach Giane Suete e com a Lenise, a psicóloga Lenise Paraíso. Amanhã, às 8 da noite aqui. E com a presença, é claro, nada mais justo, nada mais que bacana a gente trazer o Terno de Reis São Sebastião. Não sei se eles vão cantar, só vão falar. Estamos preparando aqui de improviso aqui a vinda deles amanhã, a equipe do Terno de Reis São Sebastião, aqui nesse local também, com um programa Aprendendo a Ser, com a Giane Suete e Lenise Paraíso, programa especial de final de ano. E eu, Beto Madeira, já me convidei, não tem mais como desconvidar agora. Volta aqui também no programa. Tá certo? Tem mais alguém aí, Harry? Vamos ver se tem mais alguém para nós. História do Homem-Aranha. Quero ver as figurinhas também, né? Vamos agora. O pessoal está ali, mas não estão participando. Não estão comentando. Então, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Vamos agora falar sobre o personagem, Homem-Aranha. Homem-Aranha, a identidade secreta dele, que todo mundo sabe, é o Peter Parker. Mas todo mundo de fora, né? Nós sabemos. Dentro das histórias em quadrinhos, o Peter Parker ele é conhecido por poucas pessoas. Poucas são as pessoas que sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Inclusive, eu acho que ele é o personagem que mais faz questão de se manter escondido sob a máscara, por um motivo bem simples. O Homem-Aranha é o personagem que é mais fácil da pessoa se identificar com ele, pelo simples fato de que o Homem-Aranha ele é a representação do cidadão comum. Ele atua como super-herói, só que quando ele chega em casa, ele tem as dores de cabeça, ele tem as contas, ele tem os problemas pessoais. Então, uma das coisas que contribuiu a que o Peter Parker ele se tornasse um personagem tão carismático é que ele consegue chegar fácil nas pessoas.
Elas se identificam fácil com ele, de todas as idades, né? Então, o que é bem interessante do personagem, ele é o personagem mais humano que nós temos ali na Marvel, em toda a Marvel, né? Em todos os quadrinhos, eu me arrisco a dizer que ele é o personagem mais humano que nós temos ali. E bastante jovem ainda, né? O bastante personagem jovem, né? Bastante jovem. Foi criado pelos tios, é isso? Sim, foi criado pelos tios. A Tia May, pra quem não sabe, ainda está viva, tá? Desde os anos 60, ela já era velha naquela época, ela continua viva hoje. Nos quadrinhos, gente, nos quadrinhos. A personagem Tia May, né, no caso, né, May Parker, já se casou várias vezes também, a May Parker. Abraço lá pra Júnior e Luísa Bressan, Julie Júnior, Luísa Bressan. Julie Júnior. Julie e Júnior, grande abraço, muito obrigado. A Taíde Stucci. A Taíde, um grande abraço, muito obrigado pela sintonia. O Michel Santiago Abel, que está... Michel, grande Michel sortudo. Michel sortudo, outro dia ganhou uma camiseta que é a entrada para um dos maiores costelaços aqui da região sul. Grande abraço, Michel. Então, vamos falar um pouco sobre o Homem-Aranha, mas qual é a história real dele? Não a história... Lembrando que o Homem-Aranha, ele foi criado por Stan Lee, e ele fez a sua primeira aparição em Amazing Fantasy. Amazing Fantasy foi essa revista aqui. A primeira aparição dele foi nessa revista. Deixa eu só focar ela melhor aqui. Essa é a revista número 1? Não, essa aqui não é o Homem-Aranha número 1. É a primeira revista em que ele fez a aparição, que ele fez a estreia dele. Nem se chamava Homem-Aranha a revista. Ela se chamava Amazing Fantasy. Tinha várias revistas que eram publicadas nessa linha. Certo, não era a revista não era própria do Homem-Aranha, foi a primeira aparição dele. Essa foi a primeira aparição, não era a revista própria dele. A maioria dos super-heróis, eles não apareceram numa revista própria. Eles apareceram numa revista que já existia e posteriormente que eles ganharam uma revista própria. Eu acho que até já é a intenção mesmo do próprio produtor, do próprio criador, de primeiramente ver se de fato o personagem vai emplacar, sim, né? Justamente isso. Pra não ficar gastando tiro à toa. Gente, olha, tem toda quem pensa que... tem gente que pega uma revista dessas em quadrinhos e joga de um lado e pro outro, avacalha, rasga a folha. Gente, nós precisamos prestar atenção nessas revistas, a importância dela como um instrumento de conteúdo que ela tem tem muita vida, tem muito significado por trás de uma revista. Então nós temos que tomar muito cuidado quando pegar uma revistinha, seja ela do Homem-Aranha, seja ela de qualquer personagem, inclusive ali do Pato Donald. Eu acho que faz uns 2 anos, mais ou menos, eu achei uma revista na estrada, jogada fora, uma revista do Homem-Aranha, inclusive. Então, quer dizer, não devemos fazer isso, temos que tomar com muito cuidado, porque tem toda uma história por trás da criação desses personagens. Na verdade, muitas dessas pessoas, muitos desses personagens estão aí, eles representam vidas reais de pessoas, só que ao invés de contar a vida da pessoa em si, eles contam através desses personagens, que é muito bacana. Justamente. E é como acontece, o Homem-Aranha, ele é o reflexo do cidadão comum, que apesar de ser herói, ele tem todos os seus problemas. Tem contas para pagar. O Peter Parker está o tempo todo atrás de um emprego ou atrás de algo, tanto é que ele se tornou fotógrafo por causa disso, que possibilitasse que ele ganhasse um dinheiro para poder pagar as contas, para poder ajudar a família, ajudar a tia dele, né? Ele tem um carinho muito grande pela tia dele, porque foi ela que criou ele a vida toda, né? A personagem Tia May, que criou o personagem Homem-Aranha a vida toda, então ela é como se fosse a mãe dele, né? Então vamos ler um pouco da origem dele. Antes de tudo, né? A origem dele... ainda quando ele era uma criança, o Peter Parker ele se tornou órfão. Os pais dele eram oficiais da CIA e foram mandados para uma missão em um país da Europa Oriental para atuarem como agentes duplos. Então, vou voltar aqui. A imagem da primeira aparição do Homem-Aranha está aqui. Primeira aparição do personagem, né? Em Amazing Fantasy. Você foi em que ano? Isso aqui foi lançado em 1963. 63 ou 64. Essa revista era uma revista de heróis? Não, era uma revista com vários contos que tinha. E daí a maioria dessas revistas eram de contos aleatórios. Então eles, volta e meia, em um desses contos, protagonizavam um herói.
Daí foi nessas revistas de conto que surgiu o Homem de Ferro, que surgiu o Homem-Aranha, que surgiu diversos outros personagens. O único que... Um personagem que eu sei que ele não surgiu em outros meios, ele surgiu direto numa revista própria, foi o Capitão América. O Capitão América ele já iniciou com uma revista própria dele. Capitão América também é um personagem antiguíssimo, né? Um personagem clássico ali, né? E que representa o povo americano, né? Sim. O Capitão América, hoje em dia, ele tem um significado mais importante. Quando o Capitão América ele foi criado, ele nada mais era do que a personificação dos Estados Unidos contra a Alemanha. Foi criado um super soldado para combater Hitler, porque era em plena Segunda Guerra Mundial, ele foi criado. Só que hoje em dia o Capitão América ele é conhecido como Sentinela da Liberdade. E faz sentido hoje em dia, porque hoje ele não está mais ali só para representar o povo americano. Ele representa o orgulho que cada pessoa tem de sua própria pátria. O orgulho que pelo menos cada um deveria ter, né? O Capitão América ele é um personagem hoje que ele é bastante interessante pelo seguinte: quando foi estabelecido na saga Guerra Civil que os heróis eles tinham que se registrar, o Capitão América ele foi contra, porque ele achou que isso ia contra a privacidade das pessoas. Não, mas vamos voltar, porque senão outro dia a gente vai... A história do Capitão América é muito interessante e é bom a gente conhecer ela por inteiro, senão daqui a pouco a gente começa a contar e vai perder a graça, né? Vamos voltar ao Homem-Aranha, então? Entre outros, como estava falando aqui, deixa eu ver aqui. Então, à medida que crescia, contudo, ambos foram descobertos e executados na queda do avião onde viajavam. O Peter foi adotado por seus tios, Ben e May Parker, que o criaram como se fosse seu próprio filho. À medida que ele crescia, Peter se mostrava bastante inteligente, tendo muito interesse por assuntos relacionados à ciência. Então, o Peter Parker era o personagem, o típico nerd, né? Como é chamado, né? Ele sofria muito bullying por conta disso, o personagem, né? Sofria muito bullying por conta da condição dele, do fato dele não ser atlético nem nada, ele ficava mais nos estudos. E para resumir a história dele, quando ele era ainda sendo criado pelo tio, pela tia, ele se envolveu, ele foi numa exposição científica. Lá nessa exposição científica tinha uma aranha que ela foi geneticamente modificada, e essa aranha acabou picando ele. No que ela picou ele passou a adquirir habilidades semelhantes à de aranha. Então, ele iniciou a carreira dele, vendo aquilo uma oportunidade, ele iniciou a carreira dele atuando em espetáculos, primeiro em luta, depois ele passou a atuar em espetáculos para conseguir o dinheiro dele. Só que certa vez aconteceu uma coisa bem interessante, uma coisa bem curiosa. Quando ele lutou contra em uma ocasião que ele estava saindo desses espetáculos, ele teve a oportunidade de prender um ladrão, um criminoso. O policial pediu para ele, nos quadrinhos, tá? No filme é diferente a história. Por isso que eu falo que os filmes eles distorcem muito. Quando ele teve a oportunidade de salvar de pegar um ladrão, que a polícia estava atrás dele, o policial falou: "Mas por que você não fez algo para parar o ladrão? Parar esse cara, esse criminoso?" Então o Peter falou: "É que vai me desculpar, senhor, mas isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade sua." Então ele foi um pouco rude, digamos assim. Ele poderia ter parado o criminoso, mas ele não fez isso. Ele preferiu deixar o criminoso ir, porque ele estava cansado, estava com dor de cabeça e não queria se estressar. Como era o policial que ia atrás dele. Só que o que aconteceu? Após a sua primeira participação na TV, Peter tem a oportunidade de impedir um ladrão que estava escapando, mas não faz nada, alegando que não era responsabilidade sua fazer aquilo. Dias depois, ao voltar para casa, Peter descobre que seu tio Ben havia sido assassinado e que o assassino tinha sido encurralado em um depósito. Então, sentindo remorso, o Peter percebe que quando alguém possui algum poder, ele possui também a obrigação de utilizá-lo responsavelmente, porque o criminoso que ele poderia ter prendido na ocasião foi o criminoso que assassinou o tio dele, né? Então, foi aí que vem aquele velho ditado dele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que é o ensinamento do tio dele, e é o que ele carrega enquanto Homem-Aranha. Então, ele passou a acreditar que ele, enquanto Homem-Aranha, enquanto ele detentor de um poder bem grande, que no caso seriam as habilidades de aranha, ele tinha como responsabilidade ajudar
ajudar a pegar os criminosos, a salvar as pessoas. Então foi aí que ele se tornou herói, né? Já na primeira edição do Amazing Fantasy, nessa edição do Amazing Fantasy, ele já usou aquele uniforme clássico dele, o preto e vermelho. Só que essa foi a primeira aparição dele, voltando aqui, essa aqui. E a primeira aparição dele numa história própria foi essa aqui. Como vocês estão vendo aqui. Essa aí foi a edição número 1. Edição número 1 do Amazing Spider-Man. Essa revista aqui, ela durou eras. Ela durou décadas, aliás, né? Muito tempo. Desde os anos 60, ela foi publicada ininterruptamente até a edição 700. Então, é muita coisa. Então, até uns anos atrás, essa revista ainda estava sendo publicada. Ela estava sendo publicada desde os anos 60 e só foi para alguns anos atrás. Só que, claro, em quadrinhos, a gente tem umas denominações que a gente chama V1, V2, V3, que é de volume, né? Então, cada volume tem uma quantidade X de edições. Então, quando um volume é criado, ele não tem uma quantidade, não tem estabelecido um final para ele, a menos que seja uma minissérie, só que daí o nome já diz minissérie. Mas quando um volume é iniciado, ele vai até onde der. E chega um ponto que eles encerram aquele volume e eles iniciam outro volume, porque os personagens não podem morrer. Uhum. Olha, só dando aqui um intervalo ali, eu quero passar um recado para você. A Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, em nome de todos os vereadores, está desejando a você um feliz Natal, um feliz Ano Novo. Esse ano foi economizado 650 mil reais que vai ser devolvido aos cofres públicos para fazer as melhorias na cidade. Esse é o trabalho da Câmara de Vereadores, que além de legislar, de fazer o seu trabalho, também economizar, prezar pelo dinheiro público, pelas finanças também do município. Não é apenas gastar. E a Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, esse ano, através do seu presidente Miguel Zacarão Darouti, e em nome de todos os vereadores, propõe esse tipo de transformação e deseja a você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que o próximo ano seja igualmente. Se não for igual, que seja pelo menos muito parecido e que a Câmara de Vereadores consiga novamente fazer um bom trabalho. Então aí, Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça desejando a você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. A Sermofu está completando esse ano 55 anos de existência em Morro da Fumaça. Está desejando também a você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. O ano que vem vai ser melhor que antes. Momentos difíceis foram trabalhados nos últimos anos aí. A Sermofu passou por momentos difíceis, mas agora, com as coisas tudo acontecendo da melhor forma possível, fazendo a lição de casa, a Sermofu volta a tramitar na cidade com todos os seus associados de uma forma muito mais tranquila, porque está no caminho certo. E a Sermofu deseja também a você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Vamos lá então, Harry? Vamos, continuando aqui. Tem mais alguém aí? No momento tem. Um abraço lá pro Rudimar Gomes. O Rudimar Gomes, um grande abraço. Pro Rodimar Frasson. Rodimar Frasson, muito obrigado, um abraço para você. E pro Bruno Bruchi. Grande Bruno, um grande abraço. Então, voltando aqui. Vamos lá, então. Aqui nós temos umas cenas da primeira edição, Amazing Fantasy, não da primeira edição, mas Amazing Fantasy, né? A primeira aparição dele. Então, lendo ali para vocês, em rosinha ali em cima. Como você pode notar, Peter Parker não era o sujeito mais popular da escola, mas para o seu tio Ben, ele era um garoto muito especial. Não adianta fingir, Peter. Sei que você está acordado. É hora de ir para a escola. Caramba, tio Ben, você é pior que um monte de despertadores juntos. E para a sua tia May, Peter Parker já nasceu especial. Fiz suas panqueiras favoritas, Pete. Pete é como eles chamavam, né? O personagem, o apelido dele, né? O Peter Parker. Não faça comer demais, querida. Daqui a pouco ele estará mais forte que eu. Vocês podem observar aí que a tia May já era velhinha nessa época. A primeira aparição do Homem-Aranha ela já era velhinha. Já era velhinha e continua velhinha até hoje, né? Sim. O que acontece? Eu acho que é correto afirmar que os heróis eles não envelhecem. Então, passa de desenhista, os desenhistas ele têm um costume de desenhar sempre os personagens mais novos. Então, é muito difícil ver a idade sendo revelada. Muito difícil.
No início, até lá na época, quando foi lançado, até era revelada a idade, né? Mas os personagens, eles vão, vêm, e eles nunca saem daquela idade. O Batman, por exemplo, ele começou nos anos 30 e já era pra estar morto. Ou quase, ou perto disso. E hoje ele continua vivo nos Estados Unidos, ele continua... Só lembrando, Rálio, o que a história do Homem-Aranha, ele diz, provavelmente na falação do Peter Parker, maiores poderes, maiores responsabilidades. Vamos voltar a isso agora, por exemplo, para a nossa vida real. Por exemplo, eu, Beto Madeira, como pessoa comum, eu não tenho eu tenho as minhas responsabilidades de acordo com a função que eu exerço. Mas a partir do momento que eu pego esse microfone e venho para cá, eu já tenho outra responsabilidade, porque eu me tornei uma pessoa pública. Por exemplo, um político, um vereador, um prefeito, um secretário municipal, estadual, federal, um presidente da República, um governador, um senador, um deputado. Esses têm uma responsabilidade muito grande e não podemos tratá-los como uma pessoa comum, porque eles têm superpoderes, eles têm maiores poderes, por isso tem que ter maior responsabilidade. Porque para uma pessoa comum, já não é nem errar, é humano. Mas dependendo do erro, é preciso ser punido para que não se cometa. Imagina, tem muita gente que diz assim, mas o presidente também é humano, pode errar. Não, não. Um vereador pode errar? Não, porque ele sabe que o compromisso é maior, ele foi eleito, ele se ofereceu, inclusive ganha para isso, se ofereceu para conduzir e sabe quais são as regras. As regras é prezar pelo bem de todos os munícipes, de todos os estadistas, enfim, de todos os nacionalistas, enfim, de todas as pessoas. É obrigação do político prezar por isso, seja na esfera municipal, estadual e nacional. Então, não podemos achar, como o Homem-Aranha, como o Super-Homem, como o Capitão América, que foram personagens criados justamente para mostrar isso, que pessoas comuns têm uma responsabilidade. Agora, tem gente assim, mas tem gente, eu vejo pessoas que às vezes ficam com pena de um político que rouba. O coitado errou pode. Mas daqui a pouco mas pediu desculpas. Não! O cidadão comum pode pedir desculpas. Claro que pode. Pode pedir desculpas. E dependendo da gravidade, se desculpa ou não. Mas um político, por exemplo, não tem como pedir desculpa. Se errou, sabia que era problemático. Eu não digo quando erra numa outra coisa, mas, por exemplo, em mexer no dinheiro público, em estar envolvido com corrupção, não pode. Não pode. Seja do partido A, B ou C. Porque o dia que eu começar a defender as pessoas políticas que estão em meu convívio, mesmo na hora da desonra, eu me torno uma dessas pessoas e eu acabo não prestando. Porque eu posso até errar. Por exemplo, muitas vezes a gente vota num político, mas não sabe. Ele ofereceu o seu trabalho, ele disse que ia cumprir com as leis, com a legislação, e nós votamos num político assim. Só que depois ele começa a errar e não tem mais coitadinho não. Errou, sabia que não era para fazer, errou, ele é preciso pagar pelos seus crimes. Então, o que a história, só para resumir aqui, o que a história do Homem-Aranha diz ali, o que o Homem-Aranha fala, olha, como eu tenho maior poder, então eu tenho maiores responsabilidades. E nós devemos puni-los, nós pessoalmente devemos agir dessa forma. Quem não tem cargo, somos pessoas comuns, podemos até nos perdoar. Mas a partir do momento que algum de nós assume algum cargo, algum ser humano que estava no patamar igual a cada um de nós, assume um cargo político ou de maior responsabilidade, ele já não é mais uma pessoa comum e tem que pagar pelos seus atos. Vamos lá, então? É isso aí, Beto. Basicamente é isso que o Homem-Aranha fala, é essa ideia dessa frase que ele fala, né? Uhum. Uma nova cena ali. Ei, tem uma nova feira de ciências excelente esta noite. Alguém quer ir comigo? Mostra científica, haha. Você fica com a ciência, a gente com as garotas. Para algumas pessoas, a adolescência é uma época difícil. Mande lembranças para os átomos, Peter. Até mais, bobão.
um dia eles vão ver, um dia vão se arrepender de terem zombado de mim. Então está ali, né, o personagem Peter Parker, como sempre, ele sofria bullying porque ele era o nerdzinho, né? Ele era o nerd, ele não tinha interesse em coisas comuns. Ele gostava de ciência, gostava de estudar essas coisas. E na época isso era, ainda mais nos anos 60, isso era muito, os alunos que faziam isso, as crianças que faziam isso, elas eram muito zoadas pelos outros, né? Os outros que eram mais padrãozinho, vamos usar esse termo que eu acho que é conveniente, os outros que eram mais padrão, eles zombavam daqueles que fugiam aquilo que eles estavam acostumados. Aquilo que fugia do que a maioria queria era motivo de zoação, né? No Brasil isso acontece muito até hoje, por exemplo, a criança que diz que não gosta de futebol, ela é zoada. Hoje em dia no Brasil. É algo mais ou menos como acontecia na época, né? Então aquele que tem um gosto diferente é sempre o zoado, acaba sofrendo com o bullying. Voltando aqui, né? Minutos depois, Peter Parker esquece as humilhações dos seus colegas para mergulhar em outro mundo, o fascinante mundo atômico. E agora vamos demonstrar como temos controle total sobre os raios radioativos neste laboratório. Mas enquanto a experiência começa, ninguém nota uma pequena aranha descendo por uma teia quase invisível. Terceiro quadrinho. Uma aranha que terá um papel essencial a desempenhar no drama que chamamos de vida. É um momento que chama muita atenção nos filmes também, né? Sim. A hora que desce a aranha e que pica o Peter Parker e a aranha some, né? Isso. Uhum. Essa é uma parte que o filme mostrou certo, correto. Então, voltando aqui, né? Vamos aqui. Absorvendo acidentalmente uma quantidade fantástica de radioatividade, a aranha entra em choque e, antes de morrer, pica a primeira pessoa com a qual tem contato. Ai! Uma aranha me picou. Mas por que está ardendo tanto? E por que ela está brilhando? Minha cabeça, estou tonto, preciso de ar. Parece que nossa experiência foi emocionante demais para o jovem Parker. Que pena, ele deve ter estômago fraco. Foi quando ele levou a picada, né? Da aranha. Primeiro quadrinho aqui. O que está acontecendo? Sinto-me estranho, como se meu corpo inteiro estivesse carregado com algum tipo fantástico de energia. Imerso em pensamentos, Peter não ouve a buzina do carro, que se aproxima até o último instante. Então, por instinto, ele salta para se salvar. E como salta? Você viu só como aquele tonto atravessou a rua? Parecia que estava sonhando. Pode crer. Continuando aqui. Então, ali foi a parte em que ele descobriu os poderes, né? Ele instintivamente saltou quando sentiu o perigo se aproximando, que ele já estava desenvolvendo as habilidades de aranha, né? Então ele tem o sentido aranha que alerta ele sempre do perigo, né? Então... Bastante interessante, né? Gente, o personagem, a história em quadrinho, para você, certamente a maioria que estão nos assistindo aqui já leram, né? Já leram história em quadrinhos. A gente se envolve tanto, talvez pelas cores e também, eu acredito que seja também por causa das pequenas frases, das conversas, que são pequenas, elas são curtas, e isso dá um descanso para a gente continuar. E aí as cores envolvem a própria história em si, porque são todas histórias interessantes, inclusive daqueles, tipo Zé Carioca, tem sempre uma história muito interessante. Eu quero falar aqui, falando do Zé Carioca, porque ele é um personagem brasileiro, e é criado pelo um produtor americano, né, Harley? Sim, mas americano, mas a história é brasileira, o Zé Carioca, né? Então, quando a gente entra dentro desse mundo mágico, né, que é fantástico. Sempre que a gente experimenta ler uma história em quadrinho para você que não experimentou, ou para você que já está aí com 30, 40, 50, 60, 70 anos, que de repente está nos assistindo, lê novamente para ver uma história em quadrinho, para ver a emoção que isso causa na vida da gente, como a gente vive esse mundo mágico que é fantástico, é maravilhoso. Tem alguém aí? Sim, um abraço para Janete Rodrigues. Janete, muito obrigado pela sintonia. E para Denise Natalini. Denise, que bom tê-la conosco. Compartilhe aí com seus amigos aí, porque os seus amigos são muito importantes para a gente. Voltando aqui, então a primeira coisa que ele fez foi tentar conseguir dinheiro, então ele se envolveu numa luta. Ali nós temos a cena da luta, no primeiro quadrinho, ele dando olé no lutador.
Funcionou. Tenho velocidade, agilidade e força proporcionais às de uma aranha. Ei, me tira daqui. Você venceu, você venceu. Ele, quando venceu o lutador, né? Lembrando que o Peter Parker, ele não mata, tá? Ele não mata, ele não... É como das ideias dele. Ele, às vezes, ele já teve que... Ele só comete um ato muito drástico de violência quando é realmente necessário. Mas, em geral, ele não mata. Só lembrando aqui, para quem está chegando agora, hoje, no programa Beto Madeira, no quadro Cultura Popular, a história, hoje nós estamos contando a história, o Halley está contando a história, estou aqui acompanhando, ajudando a história do Homem-Aranha. Nós já contamos a história em outros programas atrás de outros personagens. Então agora, hoje, é a história do Homem-Aranha. Só lembrando, na próxima quinta-feira, tem novamente, toda quinta-feira, tem sempre um personagem em quadrinho. Você quer sugerir um? Isso sugere aí, pode escrever dizendo qual é o personagem que você gostaria que esse quadro contasse a história, e que nós estaremos contando a história na próxima quinta-feira. Mas lembrando, segunda-feira, gente, vai ser uma grande festa às 8 horas da noite, ao vivo aqui na TV Sul, com o Chico Bento trazendo aqui, fazendo aqui a pirâmide de batata, que está bombando aqui na cidade de Morro da Fumaça, atraindo toda a região. O trevo do Chico Bento fica bem ao lado da Caixa Econômica Federal, então todos são convidados. O Chico Bento vai vir aqui, vai passar um maçarico nessas batatas aqui mesmo, isso, aqui mesmo, na próxima segunda-feira. E logo após tem o cabeleireiro e barbeiro Valneide Bem, estará cortando barba e cabelo ao vivo aqui também, e logo após vai ter o sorteio de cabelo feminino, masculino, barbas, maquiagem, unhas, enfim, diversos sorteios para você, tá certo? E outra coisa, você aqui de Morro da Fumaça, a promoção é só para Morro da Fumaça, tá? Está aí no nosso canal, vai no Facebook TV Sul, você pode participar da casa mais enfeitada, do prêmio A Casa Mais Enfeitada de Natal, com luzes de Natal, com decoração de Natal. Por fora da casa, claro, e por dentro também, né? Então, se você quiser participar, decore a sua casa e vai ali embaixo dessa promoção que está aí no Facebook, TV Sul Comunitária, Beto Madeira ou MF Sul Morro da Fumaça, e diz, olha, eu decorei a minha casa e quero participar. Só escreve ali que um dos promotores aí desse prêmio da TV Sul irão visitar a sua casa, e entre tantos irão escolher a casa mais decorada. Tem o primeiro prêmio, vai ser sorteado uma torta de Natal, uma cesta de Natal, um peru de Natal, um champanhe, uma caixa de sorvete e uma caixa de bombom e um pote de sorvete. E para o segundo lugar, uma cesta de Natal. Show de bola, né? Então, você de Morro da Fumaça, decore sua casa e diga aí embaixo aí, eu quero participar porque eu decorei a minha casa. Só isso. E, claro, botar ali o endereço da sua casa, né? Tá bom? Então tá bom. A todos vocês, boa sorte. Vamos lá então, Rally? Um abraço para Stephanie Soares. Stephanie, que bom tê-la conosco. Gilmar Graciano. Gilmar Graciano, que bom tê-lo conosco, Gilmar. Sempre uma alegria recebê-lo. Então vamos aqui se encaminhando para o encerramento. Vamos mostrar mais algumas imagens. Aqui, lanchinho, eles nem desconfiam de nada. Toda aranha precisa de sua teia. Este aparelho deve resolver o problema. Vou colocar um em cada braço e eles vão disparar com um toque do meu dedo. Lembrando que ele não produzia aranha, não produzia teia, aliás, o Homem-Aranha. Ele adquiriu as habilidades de escalagem e sentido de aranha, mas ele não produzia teia. Então ele improvisava aparelhos para produzir a própria teia. São os lança-teias dele, no caso, né? Então, aqui, vou colocar um em cada braço e eles vão disparar com um leve toque do meu dedo. Preciso de um nome. Então, aqui é a parte mais importante, eu acho, dessa história, que é a parte em que surge o herói, o personagem. Preciso de um nome. Bem, creio que Homem-Aranha parece perfeito. Sou suspeito para falar, mas o uniforme ficou legal. Então aqui nós temos a primeira aparição, o surgimento mesmo, né, do Homem-Aranha, com a fantasia tal como a gente conhece. Como vocês podem observar aí, nesse último quadrinho, nessa cena, foi quando o Homem-Aranha deu o ar das graças pela primeira vez.
Ao terminar sua primeira aparição na TV, Peter Parker sente o doce aroma da fama e do sucesso. Sou da revista Life, pago qualquer preço por uma foto. Assine comigo, eu te transformo num astro de cinema. Espere, queremos uma entrevista. Falem com o meu agente, rapaz, estou ocupado. Ufa, finalmente me livrei deles. Ei, o que está acontecendo? Pare, ladrão, pega ladrão. Se chegar no elevador, ele escapa. Então é aqui, né, a cena onde esse ladrão passa pelo Peter Parker e ele não faz nada. Ele diz que não é responsabilidade dele, diz para esse policial que não é responsabilidade dele. Posteriormente, esse criminoso, o Peter, ele entra em remorso por conta dos problemas que ele teve e tudo mais, né? Então, é aí que é a parte que é interessante, né? Só lembrando aqui, né? Dias depois, ao voltar para casa, Peter descobre que seu tio Ben havia sido assassinado e que o assassino tinha sido encurralado em um depósito. Peter se veste de Homem-Aranha e facilmente captura o bandido, para então descobrir que era o mesmo ladrão que ele deixara escapar. Então foi aí que ele passou a atuar como Homem-Aranha, vendo que ele realmente tinha responsabilidade, porque ele negligenciou. Ele podia ter parado, mas não parou. Ao negligenciar a responsabilidade dele, por ter um grande poder, esse criminoso, ele saiu vivo, no caso ele saiu livre e foi lá e assassinou o tio dele, que era um pai para ele, né, que cuidou dele desde o início. Então aqui uma imagem agora da abertura da série mais famosa do Homem-Aranha, do desenho animado, né? Mais famoso, que passou na Globo, passou em outros canais, na Fox Kids também. Essa aqui era a abertura dele, Spider-Man, de 1994. Esse aqui é o desenho de 2009, que também ficou bastante famoso, ele fez bastante sucesso, porque trouxe diversos personagens dos quadrinhos, né? Uma abordagem bem interessante. Lembrando que o estilo de arte era um pouco diferente, né? Era mais cartoonizado, porque isso aqui ele tinha foco público infantil mesmo, né? Uhum. Então agora nós temos imagem do personagem Homem-Aranha nos quadrinhos. Então aí está o Peter Parker, né? Peter Parker, o famosíssimo Homem-Aranha. Aqui nós temos a personagem, acho que a figurante mais famosa dos quadrinhos, que se tornou a namorada dele, né? A Mary Jane Watson, né? Ele teve outras namoradas, é claro, mas essa aqui foi uma das esposas dele, que ele teve, né? Ele se envolveu romanticamente com ela. Aqui nós temos a Tia May, a velhinha. A Tia May, personagem que já era velha quando fez sua primeira aparição. Outro figurante, esse que ninguém gosta, o JJ Jameson. O dono do jornal, né? O dono do jornal, que quer a todo custo incriminar o Homem-Aranha. Ninguém até hoje sabe por quê, porque ele tem tanto ódio assim. Na verdade, sabe-se, tá? Sabe-se porque ele foi revelado recentemente porque ele tem tanto ódio do Homem-Aranha, que é porque... Ele é um invejoso. Não. Não é um pouco mais complexa o problema dele. A esposa dele foi assassinada por um criminoso mascarado. Então ele ficou com esse trauma com quem é mascarado. Então não era invejoso, não. Ele ficou com trauma com quem era mascarado. Então ele ficou com essa mania de perseguição. O Homem-Aranha é mascarado, então ele remetia àquele que fez mal para a família dele, né? Então... Interessante que tudo tem um porquê, né? Sim, tudo tem um porquê. Isso foi há pouco tempo. Isso reflete na nossa vida no dia a dia, né? As histórias em quadrinho, todos esses acontecimentos. Por isso que as histórias de personagens, de heróis, sempre têm uma origem. E muitos, claro que é um pouco fantasiado, mas acontece muito isso nas nossas vidas. Claro que não tem esses super-heróis, né? Mas muitas vezes nós bancamos o super-herói na nossa própria vida, né? Ou vilões, né? Ou vilões, quando nós deixamos as coisas passar, cruzamos os braços e deixamos com que a coisa aconteça de qualquer jeito, achando que não temos nenhuma responsabilidade. Sim, então fechou então, Ralê? Não, ainda não. Nós temos tem mais imagens. Porque até agora nós mostramos alguns personagenzinhos comuns, né, figurantes, né? Inclusive, só para lembrar uma coisa, tem até um texto aqui, porque o Jameson odeia tanto Homem-Aranha. Não é preciso ser o maior fã do Homem-Aranha para lembrar que o Jameson, chefe do Clarim Diário e patrão do próprio Peter Parker, odeia o herói como poucos. Ele aproveita seu poder como editor-chefe de seu jornal e sempre rotula nosso amigo da vizinhança, que é como eles chamam o Homem-Aranha, né, o amigo da vizinhança, como ameaça para a sociedade e um criminoso mascarado. Mas afinal, por que ele odeia tanto Homem-Aranha?
Logo na primeira edição do quadrinho do herói, o editor-chefe do Clarim já demonstrava seu ódio pelo personagem. Ele afirmava que o Homem-Aranha era um fora da lei que poderia ser uma má influência para as crianças e que os Estados Unidos deveriam respeitar seus verdadeiros heróis, como seu filho, o astronauta John Jameson, e não uma pessoa que sequer revelou sua identidade verdadeira e usa uma máscara para esconder seu rosto. O áudio de Jameson era nítido desde a primeira vez em que ele apareceu nos quadrinhos. E para se ter uma ideia da birra que ele possui com Peter Parker, ele encontrou uma forma de criticar e sujar a imagem do herói, mesmo após ele salvar a vida de seu próprio filho. Então o velho era ingrato. O velho, ele tinha tanto ódio que mesmo o Homem-Aranha salvando o filho dele, ele tinha ódio do Homem-Aranha. Ele continuou a pregar contra o Homem-Aranha, né? Então, vamos lá. Vamos continuar com os personagens, né? Aqui, outro personagem. Agora sim, agora são os vilões. Esse aqui é o vilão mais famoso do Homem-Aranha. O personagem o vilão mais conhecido, que apareceu no primeiro filme, inclusive, né? É o Duende Verde. Norman Osborn, né? Esse é feroz. O personagem que o que é mais interessante nele é que ele voava num planador e ele arremessava uns explosivos e outras armas em formato de abóbora, né? Então é um personagem meio macabro assim, mas é um personagem que ele fez bastante sucesso entre os vilões. O segundo mais famoso vilão do Homem-Aranha provavelmente é o Dr. Octopus, que era um cientista que ele tinha esses tentáculos, né? Inclusive o nome dele, Dr. Octopus. Octopus é polvo em inglês, né? Então ele se deu esse nome por causa desses tentáculos. Lembrando que o Dr. Octopus, posteriormente ele virou o Superior Homem-Aranha. Ele assumiu a identidade do Homem-Aranha, né? Só que ele usava métodos mais extremos do que o Homem-Aranha para combater os criminosos. Inclusive, ele até assassinou um dos vilões do Homem-Aranha porque ele era o Homem-Aranha superior. Ele foi vilão a vida toda, então ele tinha essa de usar métodos extremos. Quando ele se tornou o Homem-Aranha superior... Tá, mas como assim? Ele assumiu o lugar do Homem-Aranha? Sim. É uma história que fica para outra ocasião que a gente vai falar propriamente dele. Do Dr. Octopus. Tá, porque ele é um personagem que ele tem uma história própria. Mesmo sendo um vilão, ele tem uma história própria que vale a pena ser tema de uma história qualquer dia. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ele passou na revista, em quadrinho, ele passou a ser o personagem principal de algumas revistas? Sim, da fase superior Homem-Aranha, ele que era o Homem-Aranha que protagonizava. E o Peter Parker é o nome da revista? Sim. Peter Parker... volta no futuro? Nessa época, o Peter Parker estava dado como morto. Nessa época. Porque teve eu vou explicar qualquer dia. Vamos deixar para outra vez. Não estraga um pouco, mas é isso. Então, o outro personagem que nós temos aqui, outro vilão famosíssimo, o Venom. O Venom, inclusive, teve um filme que saiu agora há pouco, que é o Homem-Aranha Preto, que muita gente chamava, né? Que é o monstrão preto que parecia o outro Homem-Aranha. Ele vem de um simbionte, né? Que ele tem essa forma, um simbionte que ele, durante um bom tempo, esse simbionte fez parte da roupa do Peter Parker. Posteriormente, ele deu origem ao Venom, né? Que odeia o Homem-Aranha, que também quer eliminá-lo. Outro famosíssimo vilão do Homem-Aranha, o Lagarto. Lagarto, acho que todo mundo conhece. Porque o personagem Lagarto, ele é um doutor, um cientista. Ele também não era uma pessoa ruim, na verdade, né? Só que quando ele assumia quando ele virava o Lagarto, ele passava a agir como um réptil. Outro vilão conhecido é o Camaleão. O Camaleão, ele se fantasiava, né? Ele era o mestre dos disfarces. Então, ele já se disfarçou diversas vezes, né? Muitas vezes para enganar a população da cidade do Homem-Aranha, muitas vezes para enganar ele mesmo, né? Homem-Aranha, né? Temos o Carnificina, que ele também... Esse aqui é um dos vilões, acho que é o mais violento, ou um dos mais violentos que o Homem-Aranha teve, porque ele, na verdade, ele era um serial killer. Um serial killer que entrou em contato com um simbionte que teve sua origem na Terra. Então, ele, ao entrar em contato com esses poderes, ele só intensificou a maldade que ele já tinha, né? Então, o Cletus Cassidy, né? O Carnificina, famosíssimo. Outro personagem famoso. Duende Macabro. É um outro duende, não é o Duende Verde. Mas só tem nada mesmo, né? O Duende Macabro é um personagem que ele era fã do Duende Verde original, ele meio que tentou copiar ele, né? Eu gosto muito do Duende Macabro, eu gosto do estilo dele, do visual dele. Ele tem as roupas que ele usa, eu acho bem interessante, eu acho bem bonitas, esse laranja, amarelo com esse azul. E
E claro, tem sempre as abóboras, né? Todo duende do Homem-Aranha tem que ter essas abóboras aí pra arremessar. O Homem-Areia é famoso também, né? Personagem que apareceu inclusive no filme, no terceiro filme. Isso, assisti esse filme. Apareceu o Homem-Areia. Muito bom esse filme, o Homem-Areia é muito interessante. Ele apareceu no filme, só que a história dele é um pouco diferente, né? Das histórias do quadrinho, né? Temos o Kraven, o caçador, personagem que a vida toda caçou feras e ele viu o Homem-Aranha como a maior presa dele. Ao ele ter conhecimento do Homem-Aranha, ele decidiu ir em busca do Homem-Aranha, caçar o Homem-Aranha, porque para ele é o maior desafio, né? Inclusive teve até a última caçada do Kraven, do Kraven, né? A última caçada de Kraven é uma saga que foca-se justamente nisso. Nele em busca da sua própria honra. Pra ele só ficaria honrado se ele matasse o Homem-Aranha, se ele vencesse o Homem-Aranha, né? Não necessariamente matar, mas se ele vencesse. Temos aqui o Mysterio, outro vilão famosíssimo também, que chama muita atenção pelas cores que ele usa, né? Ele é mestre dos efeitos especiais, né? Um personagem que é clássico também, um vilão clássico do Homem-Aranha. Esse aqui é outro famoso, o Rei do Crime. Rei do Crime é um personagem famosíssimo, né? A maioria dos desenhos tem sempre um Rei do Crime, né? Esse especificamente ele não é vilão só do Homem-Aranha. Ele é vilão do Homem-Aranha, do Demolidor e do Justiceiro. Ele é um vilão da Marvel em geral, né? Mas os personagens que ele mais aparece como vilão é o Homem-Aranha, o Justiceiro e o Demolidor. Outro vilão nós temos o Rhino, né? Que é aquele homem rinoceronte que aparece com super força, né? Gigantão. Isso aí eu não conhecia não, esse louco aí da cabeça. Mas ele é famosíssimo, apesar de tudo. Quem assistiu os desenhos, pelo menos, já... Não tô lembrado dele. Ele já era bem conhecido. Embora ele não é tão famoso quanto o Duende Verde, quanto o Venom, quanto o Dr. Octopus, né? O Shocker, que também não é tão conhecido assim pra quem assiste os filmes, mas ele é famoso... Mas quem assistiu os desenhos conhece ele. O Shocker é um personagem que girava energias com a roupa que ele usava ali, né? O Abutre, o velhinho careca, o vilão do Homem-Aranha também, apareceu nos desenhos também, né? O Abutre, que ele tinha uma máquina que ele voava. A maioria dos vilões do Homem-Aranha, eles não tinham necessariamente superpoderes. Eles tinham alguns efeitos ou induzidos por produtos químicos ou na base de ciência mesmo, né? Poderes que faziam eles voar, que usar equipamentos, atirar essas coisas. Né? Tecnologias, né? Isso. A maior parte de tecnologia. Aqui o Escorpião, também outro vilão do Homem-Aranha, muito famoso para quem conhece os quadrinhos, mas não tão famoso para quem conhece o Homem-Aranha por fora, né, por outras mídias. Aqui nós temos uma outra imagem do Homem-Aranha, né, Peter Parker. E uma curiosidade, esse aqui é o Miles Morales. Esse também é um Homem-Aranha, só que ele é um Homem-Aranha do universo alternativo. Nesse universo alternativo, o Peter Parker morreu. Então, o Miles assumiu o manto de Homem-Aranha. E ele é o personagem desse universo que mais faz sucesso, desse universo alternativo. Ultimate, tem o universo normal na Marvel e o universo Ultimate. E o Miles Morales é o Homem-Aranha do universo Ultimate. É um personagem bem legal, bem simpático também. Ele fez bastante sucesso e eu acredito que é provável que seja o personagem de mais sucesso daquele universo Ultimate, né? O Peter Parker nesse universo morreu e passou o manto de Homem-Aranha para o Miles Morales, né? Então é isso. Encerramos aqui a conversa sobre o Homem-Aranha de hoje. Deixe-me voltar aqui para mim. Encerramos aqui a conversa, o assunto do Homem-Aranha. E é isso, Beto. Hoje a história, então, foi contada a história do Homem-Aranha. Você ficou conhecendo um pouquinho mais aí nesse mesclado entre o Homem-Aranha em quadrinho, os desenhos animados e os filmes da TV. Então aí para você conhecer um pouquinho onde surgiu, como surgiu o Homem-Aranha. Lembrando você que 90% dos heróis da TV surgiram das histórias em quadrinhos. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui. Vamos embora, né, Ralé? Vamos para lá? Vamos. Tem mais alguém aí pra gente cumprimentar, para nós ir embora? Vamos lá, ver se tem mais alguém aí. Vamos mandar um abraço para Rosilei da Silva. Rosilei da Silva, um grande abraço. E Janete Rodrigues. Janete Rodrigues, muito obrigado também a vocês. Um forte abraço para todo mundo aí.
Muito obrigado, Beto. Obrigado aos nossos ouvintes. E fiquem aí ligados para a semana que vem. Nós estaremos de volta com o quadro Cultura Popular. O que vai ter para a semana que vem? Ainda não se sabe. Se eu você quero quiser deixar um tempo para que o pessoal dê sugestões. Se você quiser dar sugestões, escreve aí embaixo aí, diga qual é o personagem que você gostaria em quadrinho que nós contássemos a história, o quadro Cultura Popular, com o Harley a gente contasse a história ou melhor, aqui. Qualquer super-herói, acredito que seja um personagem de quadrinhos. Então, qualquer super-herói que você gostaria de conhecer a história. Qualquer um. Demolidor, Justiceiro, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, qualquer um. Qualquer desenho animado. Só sugerir aí que a gente vai em busca de trazer para cá. Tá bom. Gente, muito obrigado. Foi uma alegria recebê-los todos. Esse quadro volta na próxima quinta-feira, mas amanhã, às 8 da noite, nós estamos aqui no programa Aprendendo a Ser, com a Giane Soete e Lenise Paraíso, às 8 da noite, com a presença externa de Reis. E eu vou estar também com você aqui nesse quadro amanhã. Programa especial de Natal. Grande abraço, muito obrigado. Fique com Deus, fique conosco também. Até amanhã. Até amanhã e até quinta-feira.